A teoria psicanalítica na obra de Freud ela é eminentemente histórico-genética e dentro dessa continuidade ela é dinâmica. Freud se apoiou fundamentalmente no desenvolvimento da psicologia evolutiva, nas etapas, especialmente na oral analifálica, e depois estudou as séries complementares, escreveu 3, a constituição, a disposição e a predisposição, dito de maneira simples, a adoecer, mas fundamentalmente se dedicou à segunda delas, a disposição, que está relacionada com os pontos de fixação que determinam a doença psicológica. Freud rastreava os acontecimentos infantis que agiam sobre os fatores constitucionais que tinham provocado os pontos de fixação e se repetiam através da compulsão à repetição, e dessa maneira então ele ia de alguma forma liberando aqueles conteúdos reprimidos através do entendimento do passado do sujeito. As construções na obra de Freud são equivalentes às interpretações. Freud fazia construções longas, ele se importava muito com o tema de reconstruir a história, chegava a ir à história infantil do indivíduo e dessa maneira então ele ia preenchendo os lapsos que existiam na cabeça do sujeito e determinando os mal-entendidos, as compreensões equivocadas, determinando então uma nova compreensão, uma nova história, uma história real, verdadeira e não a neurótica da vida do sujeito. Era um trabalho minucioso, arqueológico, uma busca profunda, detalhada e a reconstrução então da história de vida do sujeito, dando elementos como ferramentas para que a pessoa pudesse se entender, se reedificar novamente a partir de uma nova compreensão. E assim ia retificando as experiências e tratando de mudar a estrutura de personalidade dos pacientes. Paralelamente a tudo isso, Freud descreveu a transferência. Ela foi descrita por primeira vez no capítulo 4º do artigo dos estudos sobre a histeria, em 1895. Ali ele citou só a palavra, não desenvolveu o conceito. E depois, no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, então ele faz uma primeira definição de transferência, naquela época chamando de transferência intrapsíquica. E a partir daí ele foi desenvolvendo o conceito de transferência ao longo da sua obra. Em Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, em 1901, ele modificou novamente. Mais tarde, na Dinâmica da Transferência, em 1912, ele voltou a tocar no tema. Em 1914, em Recordar, Repetir, Elaborar, ele outra vez atualizou o tema da transferência. E por último, no artigo Além do Princípio do Prazer, em 1920. Então ele foi aprimorando, foi atualizando, na medida em que a teoria ia avançando, também ele ia modificando e atualizando o tema da transferência. A transferência não substituiu para Freud o trabalho arqueológico das construções, mas incluiu os aspectos históricos genéticos na relação interpessoal, da análise do presente, no aqui e no agora. Só que para Freud, a transferência que funcionava como motor da cura era a transferência positiva sublimada e todas as outras eram resistência, eram resistenciais. Então ele só se referia, ele só interpretava a transferência na medida em que ela aparecia incomodando, travando, resistindo para a continuidade do tratamento, que era reconstruir a história do passado. Então, quando o paciente trazia para a relação pessoal com Freud, ele de alguma maneira passava a interpretar para que o paciente voltasse a falar de si e não da relação dos dois. Ele entendia que isso era uma resistência para seguir adiante a busca arqueológica, minuciosa da história do indivíduo. Hoje, a transferência ela é a base do tratamento analítico, ela é muito importante a partir dos estudos da escola inglesa de psicanálise. Melanie Klein e seus discípulos deram uma guinada importante, aprofundaram o estudo das relações objetais, que não foram descobertas por Melanie Klein, ao contrário, foram descobertas lá por Freud nas primeiras relações objetais, mas ele não deu a importância devida, ou não se importou com isso, preferiu seguir o caminho das pulsões histórico-genéticas, nas reconstruções e tudo mais. Foi a escola inglesa de psicanálise que deu uma importância muito grande para as relações objetais. E os pós-kleinianos todos seguiram avançando e descobrindo outros elementos e tudo mais, como nós temos notícias. Para Freud, as patologias narcísicas não eram transferenciais, portanto não eram passíveis de serem tratadas. As psicoses, em especial, os pacientes fronteiriços que foram descobertos depois, os borderlines e os neuróticos muito graves. Depois, com o desenvolvimento da teoria, surgiram novos conceitos, novas ferramentas, e esses casos foram considerados transferenciais e são tratados hoje pela psicanálise,
tranquilamente, coisa que na época do Freud não se fazia. Esses novos acontecimentos infantis, então, nesses pacientes psicóticos e fronteiriços, foram entendidos no presente, no aqui e no agora, como se fazia com os pacientes neuróticos comuns da época do Freud. O conhecimento da sexualidade e dos aspectos agressivos, então, não são excludentes, mas complementares. Os agressivos estamos nos referindo às relações objetais e a sexualidade infantil ao histórico genético. Se complementam. Se nós colocarmos a teoria freudiana junto com a kleiniana, em vários aspectos se sobrepõem. São duas coisas que correm juntas, outras vezes uma em cima da outra. Quem tem uma certa leitura de Freud e alguma leitura de Klein pode tranquilamente ver os dois fenômenos, digamos, correr andando juntos, e aí o indivíduo tem a opção, o psicanalista tem a opção de escolher uma interpretação mais kleiniana, mais freudiana, de acordo com o momento e aquilo que ele está vendo tecnicamente. Freud, na medida em que se importa com o histórico genético, deixa o objetal de lado, mas isso não quer dizer que não exista. Hoje os analistas usam a transferência como um recurso técnico importante, no aqui e no agora, não há necessidade de reconstruir, segundo eles, a história do passado, porque na repetição a história ressurge, reaparece, então não é preciso interpretar lá atrás, porque o lá de trás já está acontecendo aqui no presente. Uma vez que se interpreta o agora, está se interpretando o passado. Dessa maneira, então, houve uma evolução crescente, importante na interpretação transferencial e muitos analistas preferem trabalhar dessa forma. Enfim, esse era o nosso vídeo de hoje, curtinho, bastante técnico, e espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para vocês. Um abraço e até o próximo.